Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast, aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje a gente vai para Valência, na Espanha, mas com uma história diferente da anterior que a gente teve, que é, a gente vai falar com o Matias de Andréa, que é do Uruguai, morou no Brasil e agora está em Valência. Então vai ser bem interessante a gente conseguir comparar essas diferentes culturas que ele passou e também entender como que está sendo agora, né, depois de já 4 anos morando e trabalhando em Valência. Não é isso, Matias? É isso aí, Gabriel. Vamos lá conversar um pouquinho e ver o que dá tudo isso aqui. E, cara, eu queria que você falasse, né, dessa tua história aí, né? Você estudou no Uruguai, depois também estudou um pouco no Brasil e depois foi pra Valência, cara. Cara, meus pais eram meio doidos, assim, com viagem. Até, tipo, desde criança, assim, eles já saíram do Uruguai, assim, pra Espanha. Eles moraram na Espanha há 6 anos, de 2001 a 2007. Então, fiz uma parte aqui da primária, né, da escola, dos primeiros anos de escola na Espanha. Daí, depois voltaram para o Uruguai, ficamos 3 anos. Daí, não estava muito certo lá no Uruguai, e eles falaram, não, vamos para o Brasil, porque sim. Daí, eles mudaram para Floripa, lá. Daí, eu terminei o ensino médio lá. Mudei lá, tinha 15 anos, uma coisa assim. E depois disso, eu vi o Instituto Federal lá de Santa Catarina, bem legal, assim, vi um curso de eletrônica lá, gostei, falei, não, é isso mesmo. Aí eu fiz tal, eu gosto muito dessa parte de tecnologia eletrônica, daí eu fiz o curso, fiz vários estágios ali e tal, e já minha primeira, digamos, última experiência assim, de trabalho formal, fora estágio, foi numa empresa lá que eu fiquei 2 anos e 4 meses, assim, no Brasil. E já depois vim para Espanha, de novo com a minha esposa. Então, é meio doideira, assim, fiquei viajando, tanto meus pais viajavam muito quanto eu, assim, já meio que peguei isso deles também. Quis me mudar, mas agora a gente tá aqui faz 4 anos com minha esposa e a gente tá curtindo a cidade e tal. A gente ficar por aqui de momento, assim, por enquanto. Sim. Mas deixa eu perguntar uma coisa, cara. Como que é mudar de país quando você tem 15 anos? Como que foi ir pro Brasil? Você falava português já ou... Cara, eu nem sabia que era português direito, tá ligado? Tipo, obviamente eu sabia que o Brasil você falava português e tal, né? Tem gente que não tá ligado, assim, né? Principalmente aqui, mas a gente não sabia nada, assim. Meu pai foi lá, porque o Brasil naquela época tava bem economicamente, né? Tava bem legal, assim, de oportunidade, e o Uruguai não tanto, até por ser um país pequeno, né? Então, eles falaram, não, a gente vai. Meu pai foi pra Florianópolis, viu como é que tava as coisas e tal, pegou um trampo e a gente foi pra lá. Daí, pra mim foi um drama, né? Porque aquela coisa da adolescência e tal, tinha todas as amizades do Uruguai que eu tinha feito, enfim. No começo foi bastante drama. E também num bairro, assim, que a gente morou, assim, o pessoal não era tão receptivo. Ali em Floripa. Com estrangeiros, você disse? Com estrangeiros, assim, em geral. Eu estudava à noite, assim, que era uma coisa nova também pra mim. No ensino médio, eu comecei o 2º ano lá do ensino médio já lá. Mas depois, tipo, a gente ficou uns, sei lá, 3, 4 meses nesse bairro. E depois a gente mudou pra outro, mais pra parte continental de Florianópolis. E daí foi outra experiência, assim, eu já conheci um monte de gente e tal, e fui aprendendo português aí na raça mesmo, pouco a pouco, e hoje em dia até é engraçado, porque aqui em casa a gente fala português, porque minha esposa é brasileira, e a gente fala português e tal, e eu já me acostumei, assim, faz parte de mim, digamos. Sim. Bom, acho que primeiro, cara, eu fico até triste por saber do primeiro bairro que tu morou, né? Que bom que o segundo foi mais tranquilo, né? Porque quando tu tá fora do país ainda como adolescente, deve ser... Que é, né? O momento mais... Sei lá, eu acho a adolescência, comparado comigo, o momento mais delicado socialmente, né? Que tu quer tá incluso. Sim, totalmente, Então, você não sabe bem, tipo, você tá descobrindo quem você é, sabe como tá meio que virado adulto, mas não tá lá ainda, e não é criança também, então...
Sim. E também tem adolescentes, né, que tem os hormônios lá pelas nuvens, né? Daí Sim, é sim. doideira também. Faz de muita mudança. É. Mas, legal. Então aí tu mudou de bairro, né? Aí tá na escola nova já. Não, foi a mesma escola. Tipo, a escola foi mais de boa? Não, era outra escola já. Era Então totalmente trocou de diferente, escola. assim. Sim, troquei de escola. Tipo, até no mesmo no Brasil já também troquei de escola. Porque Sim, sim. eu fiz as contas uma vez de quantas escolas eu estudei. Desde a parte fundamental, né, ensino fundamental, até o ensino médio. E era, sei lá, umas 12, 15, uma coisa assim. Porque meus pais gostavam de mudar mesmo. E daí, quando eu mudei pra essa outra escola, assim, conheci gente nova e tal. Até um pessoal um pouco mais velho, assim, sei lá, 2, 3 anos mais velho. E daí foi totalmente receptivo. Depois na faculdade também, conheci muita gente, assim, um brother até que se formou comigo e agora tá trabalhando e morando na Alemanha. A gente já tem uma amizade, assim, de 10 anos já. E nossa, foi... Depois, tipo, o meu amor, assim, pelo Brasil, pelas pessoas do Brasil, foi só aumentando, assim. Legal. Então, e aí lá tu fez faculdade, né? E aí, Exato. cara, até pra ficar fácil comparar, eu queria saber como foi a experiência de trabalho no Brasil, né? Acho que todos os episódios, ao contrário, eu pergunto pra galera qual que é a experiência de trabalho, né? Em algum outro lugar do mundo, mas finalmente eu queria saber como que é no Brasil. Tipo, o que tu sentiu trabalhando lá. Assim, eu acho que já foi fácil porque tu fez toda a escola, fez parte da escola e a faculdade, né? Então Sim. não foi nenhum choque cultural. Exato. Tipo, o pessoal, assim, em geral, quando eu falava, né, que era do Uruguai e tal, nas entrevistas ou nas empresas que eu trabalhei, assim, o pessoal era muito receptivo, assim, realmente, ou seja, não tinha nenhuma, digamos, discrepância, assim, diferença por eu falar isso, sabe? Porque eles perceberam, né, assim, e o meu sotaque também, que já tive mais carregado, hoje em dia tá mais ou menos, assim, mas foi sempre de boa, e nos estágios que eu fiz, foi bem tranquilo, eu fui sempre na área. Eu tive a sorte, assim, de sempre trabalhar na minha área, pelo menos no Brasil, né? Aqui já, depois comentarei um pouco mais. Mas foram experiências bem legais. Acho que eu fiz uns 4 estágios, assim. Teve um que durou um pouco mais e tal. E o último que teve, a empresa era uma empresa fazia um produto de eletrônica e tal, a própria empresa, enfim. E fiquei 2 anos e 4 meses, uma coisa assim. E daí até fiz amizade, assim, com o pessoal de lá. Até hoje, a gente conversa e tudo. E foi bem legal. Eu gostei da experiência, assim. Sempre tem suas coisas, né? Mas acho que é mais de empresa, assim, do que eu vejo mais culturalmente. Acho que a questão cultural do Brasil permeia todas as áreas, né? Até mesmo no trabalho, assim, de questão de o pessoal ser mais aberto, de sempre querer ajudar, sempre dar um jeito também para resolver as coisas. Isso que eu acho muito massa, assim, do brasileiro, né? Sempre tem um jeito e consegue resolver as coisas. Sim, e o que tu sentia diferença? Porque tu já tinha teu convívio no Uruguai, né? Mas o que tu sentia diferença chegando no Brasil? Teve alguma coisa pra tu que se destacava de como que as pessoas agiam, ou da cultura? Cara, agora mesmo eu não vou te saber dizer, assim, mas acho que, sei lá, todo mundo é muito aberto, até no Uruguai. Talvez no Brasil seja um pouco mais aberto ainda, né? Pelo menos ali onde eu morei e tal. Mas acho que o pessoal era mais... Sei lá, talvez no Uruguai o pessoal é mais de casa, assim, talvez. Sabe? De não sair tanto, sei lá, fazer umas festas assim, mas mais tranquilo, assim. Mas no Brasil o pessoal sabe fazer uma festa, sabe? Tem essa coisa de... o pessoal fala, ai, nossa, o Brasil é um povo animado, tá? Às vezes é meio ruim generalizar, assim, mas é o pessoal que realmente que eu vejo, assim, do Brasil tem uma atitude positiva, sabe? Referente às coisas, até quando tem os diversos problemas que tem no Brasil e tal, eu acho que o pessoal afronta de uma maneira mais positiva nesse sentido e tentar sempre, como eu falei antes, arrumar as coisas e tentar fazer do melhor jeito as coisas virarem, sabe?
Sim, isso é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, é, da gente. O que eu acho que às vezes atrapalha é que às vezes eu fico com medo da gente ser muito passivo, sabe? Coisa errada. Eu percebo que, pelo menos na Sim. Europa, eu não sei, na Espanha, pelo menos o pessoal fala que não. Eu conheci uma espanhola que mora na Suíça, que ela já reclamava da Espanha, a mesma coisa que eu acho do Brasil, às vezes, que é as pessoas, elas toleram mais as coisas erradas, sabe? Tipo, e ela falava que na É, Suíça e na Alemanha que ela morou, se tipo, sei lá, o trem atrasou, a calçada não tá feita, as pessoas são chatas, vão reclamar, vão na prefeitura. E ela falava que na Espanha acho que é exato. menos, eu sinto menos no Brasil. Como se fossem mais estritas, né? É, Em certos aspectos, assim. Eu acho que vai um pouco isso, reflete um pouco da característica do pessoal dos diferentes países sim. e tal, né? O pessoal mais fechado, mais frio, gosta das coisas mais certinhas em diferentes Uhum. aspectos. Mas, né, tem seus prós e seus contras, no Sim, fim. sim. Tá, mas interessante, é. Eu tô te perguntando isso porque todos os grupos de latino-americanos, eu não sinto muita diferença entre a gente, sabe? Quando a gente Sim. conversa assim. Então, por isso que eu queria saber qual que era o teu ponto de vista quanto a isso, se tu sentiu essa diferença. Porque eu nunca fui em nenhum lugar na América Latina, a não ser no Brasil que eu nasci, sabe? Pra Aham, conseguir sentir. E claro. mesmo se eu for, não é a mesma coisa turista, né? E morar. Acho que tu tem uma percepção Sim, isso diferente. é uma boa diferença realmente. O que eu senti falta, assim, às vezes, do Brasil, assim, é essa coisa de o brasileiro se sentir mais latino-americano, sabe? Aham, é. Às vezes pega muita referência, muita coisa, assim, dos Estados Unidos mesmo, assim, Sim. e não tanto, tipo, de países vizinhos, às vezes, do espanhol, que um movimento que eu vi legal, assim, é a questão de musical, por exemplo, desde faz alguns anos atrás, assim, sei lá, 5, 10 anos, que teve essa coisa de mais intercâmbio cultural, assim, de Sim. música, Eu vi muito de principalmente. rock com É, as bandas exato, latino-americanas, assim, em exato. festivais, sim. Até a parte do pop ali, por exemplo, a Anitta, por exemplo, vou ter um nome, né, bastante conhecido e tal, que fez as músicas em espanhol, o pessoal fazendo também músicas em português, o pessoal que fazia música em espanhol. Então, acho legal esse intercâmbio, acho que favorece muito as duas línguas, as várias culturas, né, que tem na Latinoamérica. É interessante tu falar isso porque uma portuguesa me falou a mesma coisa, que ela trabalha com vários brasileiros, e ela falou que sentiu que nossas referências são muito mais dos Estados Unidos do que da América Latina. Não sei, quando a gente É, explicava alguma coisa, como a gente chamava, o porquê de algumas coisas. sim, E, assim, eu não consegui concretizar o que ela queria dizer, os exemplos, porque ela falou foi sobre traduções de algumas coisas que a gente falava em sim. inglês. Mas acho que conecta um pouco com o que você falou, porque realmente eu conheço muito pouco da América Latina em geral. Parece que no Brasil a gente tá meio que isolado, né? É, Do que os outros países, assim. Mas interessante. Não, eu não entendo muito porquê. Talvez por causa da língua, eu acho. eu acho que tem a barreira linguística e tem também a barreira, a questão da história, né? De como Ah, foi meio sim. que formado também o Brasil, todos os países da Latinoamérica, depois como os Estados Unidos interrompeu ali, né? Sim. Latinoamérica nas épocas das ditaduras e tal, que acho que isso separou bastante, assim, de Sim. como era Sim, formado e sim. tal. Faz sentido. Faz sentido. Agora, vamos passar para a tua ideia de morar, né, em Valência. Não tá satisfeito no Brasil, porque falou, pô, tem que mudar, né? Meus pais estão muito tempo aqui já, tá na hora de mudar para continuar a ideia, né, a história da família. Então, cara, por que Valência? É porque tu já tinha morado aí ou algo mais te chamou a atenção? Então, a gente já tinha morado aqui, né? Quando eu era criança. Meus pais tinham morado aqui, obviamente tive que seguir eles. E daí a gente morou aqui em Valência, acho que 3 anos, uma coisa assim, quando eu era criança. Então, eu, tipo, conhecia um pouco ainda que eu era criança, né? Eu tenho lembranças da cultura de como era e tal. E a minha esposa, Ana, ela também tinha vontade de ir pro exterior, assim, para algum país da Europa e tal. Para Portugal, Espanha, enfim. Para tentar a vida lá fora. Tipo, era uma ilusão dela também, pessoal, que ela já tinha antes de me conhecer até. E daí a gente viu essa oportunidade que meus pais estavam aqui, poderiam dar uma ajuda, né, pra gente e tal.
e falavam, não, vamos fazer, né? Porque quando a gente se conheceu, na real, foi em 2016, final, meus pais tinham vindo pra cá, né? 2016, tá? Meus pais vêm, ficam aqui, tá? Com o meu irmão mais novo. E daí, a gente... Eu tinha que terminar a faculdade, e depois de terminar a faculdade, daí que eu viesse também, né? Só que daí, no meio do caminho, eu conheci a Ana, né? E daí o amor move tudo, né? Então, eu falei, olha, minha ideia é ir embora do Brasil, assim. Daí ela ficou meio assim, né? Tipo, pô, a gente tá se conhecendo, mas você vai embora e tal. Daí a gente foi deixando rolar, enfim, a gente morou junto bem cedo, assim, no namoro e tal. A gente, tipo, se dava muito bem, assim, se entendeu muito bem que a gente era meio que um pro outro, assim, uma coisa assim, né? E daí a gente falou, não, então vamos fazer isso acontecer, a gente vai. Os dois a gente decidiu isso, né? Tanto cada um pelo seu lado quanto como um casal. E a gente decidiu se mudar pra cá. Ela terminou a faculdade dela de história. E ela falou, não, vou tentar fazer um mestrado lá na Espanha, né? Vim com essa ideia de fazer um mestrado, ficar na área. E eu falei, eu vou continuar com a parte de tecnologia. Eu já tinha migrado quase totalmente assim, para a parte de mobile, desde que a minha experiência de eletrônica. E daí eu falei, não, chegando lá, procurei um trampo mobile, e é isso, né? A gente decidiu assim, né? Meio que um pouco por conveniência também, que meus pais estavam aqui em Valência, um pouco porque eu conhecia a cidade, eu gostava, e também essa vontade de ir para algum lugar que não seja... que seja um pouco conhecido culturalmente, digamos, né? Como pode ser Portugal e Espanha. E enfim, a gente decidiu assim Valência e no fim a gente ama Valência, assim. A gente faz 4 anos aqui, a gente não se vê em outro lugar aqui longe de Valência. Sim. E como que foi a saída? Tu tinha comentado, trabalhou em várias coisas, então... Como que foi ainda pra ir? Tu conseguiu o emprego do Brasil? A tua esposa conseguiu o mestrado aí? Como que vocês fizeram? Foi meio rolo, assim, mas a ideia era... Eu primeiro... Porque tem toda a parte de burocracia, né? Essa coisa chata aí de burocracia e tal, documentação. Então, a nossa primeira ideia era fazer por parte dos meus pais, e a minha esposa tem a cidadania italiana. Então, para ela, facilitava muito por esse lado. Mas, no fim, eu não consegui fazer por causa dos meus pais. Eu fiz o arraigo familiar, que chama aqui. Que é como eu sou, né? Marido de Ana, e ela tem a cidadania, eu tenho direito também a essa documentação. E a gente fez o reagrupamento, né? Aqui em Portugal, pelo menos, eles chamam de reagrupamento. Exato. É isso mesmo. Uma pessoa tem o visto, mas por vocês são casados, ou filho, ou talvez dependente, eu não lembro. Sim, tem todos esses casos, né? E daí com isso facilitou, entre aspas, assim. Tipo, ela fez a documentação dela e tal, veio para fazer o mestrado, e eu comecei, né, depois que ela fez um dela, eu comecei a fazer a minha. Mas no começo, assim, foi bem complicado, a gente pegou um advogado ruim, começando por aí, e eles denegaram. Eles me deram um número, né? Porque aqui, nossa, a burocracia é muito complicada, assim. Aí eles me deram um número, que é o número de documento, digamos, de RG. Mas eu não tinha o cartão físico de RG. E aí isso me limitava um pouco, tipo, eu não podia sair do país, porque eu não sabia se ia me deixar entrar de volta e tal. Mas com esse número eu conseguia fazer tudo, assim. Tipo, já conseguia trabalhar, conseguia fazer as paradas. Só que foi uma demora, assim, a gente ficou mais tempo do que a gente gostaria na casa dos meus pais e tal, e depois a gente conseguiu e tal, eu consegui um trampo, enfim, ela estava fazendo mestrado, a gente se mudou, e daí até eu conseguir o cartão físico mesmo, né, o documento físico demorou uns 2 anos, assim, porque eles rejeitaram 2 vezes com o advogado, e na terceira eu mesmo fiz eletronicamente, que eu já tinha o certificado e tudo. Eu falei, por favor, eu quero
ter filhos aqui na Espanha, eu quero pagar impostos, sabe? Meio que suplicando, assim, né? Rogando pra eles, falando, me dá esse documento aí. Tipo, eu tô vivendo, sabe? Não tem por Só que não quero me estar dar. oficial, né? Exato, exato. E pagar o imposto, já tá lá mesmo, então. Exatamente. É isso. E foi um pouco assim. O sistema aqui, realmente, na Espanha, a nível nacional, eles têm algumas facilidades, né? O pessoal que vem de Latinoamérica e tal. Mas o sistema em si é um sistema fechado, né? Querendo ou não, eu acho que na Europa inteira deve acontecer isso, de um sistema de não querer dificultar para o pessoal que vem de fora, né? Uhum. De fora, principalmente nesses países que eles não têm tanto atrativo, né? Digamos assim, ou que eles não acham tão atrativo, de Latinoamérica, de diferentes países da África e tal. Assim. Então, tem todo esse sistema criado meio que para dificultar a vida da gente. O que tu conseguiu fazer nesses 2 anos aí? Porque tu não conseguiria ter um contrato aí. Tu continuou trabalhando pro Brasil, pra fora? Qual que foi teu esquema? Então, eu consegui ter o contrato. Aí que tá, tipo, eu conseguia ter um contrato de trabalho, mas eu pagava imposto, fazia tudo, assim. No começo eu fiquei vários meses sem trabalhar e tal. E daí foi que eu fiquei estudando mais a parte mobile. Foi ali que descobri Flutter, né? Que é a tecnologia que eu trabalho hoje em dia. E daí fiz uma entrevistinha, acho que foi em julho de 2019, né? Se não me engano. Daí fiz uma entrevista lá, uma empresa de 10 pessoas, assim, era totalmente presencial, tudo. E daí eu passei e fiquei lá 1 ano, né? Mas nesse 1 ano teve a pandemia, né? Famosa pandemia. Parece que não aconteceu hoje em dia. E daí eles falaram, não vai dar pra te manter, assim. Então, quando finalizou o contrato de 1 ano, e daí fechou. Mas esse foi, digamos, meu início na parte laboral. Eu também, antes disso, eu trabalhei, sei lá, acho que foi 1 mês, assim, eu trabalhei de garçom e tal. Não muito mais, assim. Eu queria tentar mais nessa área, porque eu sabia que ia ter um salário mais, digamos, mais estável, Sim. melhor, assim, até para conseguir aluguel e tudo. Mas foi por aí. E é o que tu tinha estudado também, né? Então, exato. A ideia é continuar na área. Exato. E o que tu achou do mercado aí? A demora de conseguir esse trabalho foi por conta de documentação ou o mercado, a linguagem que tu sabia na época? Eu acho... Não sei, na época, assim, eu era mais... tinha pouca experiência, né? Tinha pouco de experiência, eram 6 meses, assim, na parte mobile, e tinha estudado ali Flutter. Então era meio complicado, assim, as empresas não queriam. Eu também estava tentando na entrevista na parte da área eletrônica, mas assim, o pessoal, eu não sei se era por causa da documentação, assim, que eles vinham, não tá, só tem o papel, sabe, não tem o cartão, o documento físico. Não sei se ficava um pouco com o pé atrás, assim, pelo desconhecimento mesmo da lei, porque na parte prática é a mesma coisa que uma pessoa que tem um cartão físico, um documento. Então, em geral, essas empresas dependiam um pouco do que você achava, né? Mas, como eu estava trocando de área, nesse momento você meio que aceita muita coisa, né? Primeiro trabalho, sendo mais, assim, ainda mais fora, júnior, né? Sempre sendo júnior e fora que você quer entrar logo na área, né? Exato. Falou pra se mudar. Sim. Exatamente. E foi um pouco por aí tudo o que aconteceu. Tá bom. E como que é trabalhar em Valência? O que tu tá sentindo comparando com o que tu tinha no Brasil, né? Quais são as diferenças do teu ambiente de trabalho, pessoas, do chefe? Então, quando eu trabalhei nesse primeiro emprego, que foi 1 ano, assim, foi meio ruim, assim. Porque era totalmente presencial e era eu não sei como é que chama. Tipo, nos lugares, assim, municípios, assim, que é só de empresas, assim, tem tudo empresa, tem toda a parte de polígono industrial, que chama aqui.
Mas É o polo industrial. Tipo isso, exato. Tipo um polo industrial e tal. E daí meio que você era meio que obrigado a ter carro, assim. Porque o transporte público era longinho, assim. Era 3 horas por dia, 2 horas por dia. Gastava, assim, que era também o que eu gastava no Brasil, então tava meio que acostumado. Então, foi isso a minha experiência, assim, com o pessoal. Era, sei lá, não era tão próxima, assim, porque eu também não tinha muita referência atuais, digamos, da cultura daqui e tal. Então, às vezes, eu ficava meio boiando em questões de fora do trabalho, né, digamos assim, que não tinha tanta relação com o trabalho. Mas em questão de trabalho, em Valência, eu só tive essa experiência mesmo presencial. Não foi tão boa como aconteceu e tudo, né? Mas acho que foi dessa empresa assim. Depois eu consegui uma vaga para uma empresa remota de Madrid, que foi minha experiência anterior a esta, e na empresa atual também trabalho remoto para Madrid. Então acaba que eu não tenho tanta referência de como funcionam as empresas aqui em Valência, sabe? E da parte presencial também. Isso, mas na Espanha em geral, assim, que tu sentiu diferente, mesmo no remoto, assim, tipo, como que a galera trabalha? Sei que é diferente, né, que no Brasil é presencial, sim. Isso muda muito, né, porque tu não tá o dia inteiro com a pessoa, não é a mesma coisa, mas teve algo que tu notou da cultura que tu deixaria, assim, de alerta para quem for trabalhar na Espanha ou com espanhóis, não só espanhóis, né, porque aposto que tu tem mais estrangeiros também, né? Sim, exato. Assim, coisas que eu gosto, digamos assim, que eu vou pontuar primeiro, assim, um pouco a parte que acho que na Europa inteira, né, que se tem muito em conta a vida fora do trabalho, sabe? Tipo, o trabalho não é a vida inteira. Que isso eu via muito no Brasil, às vezes, tipo, principalmente nas grandes capitais, né? Que parece que o trabalho é quem te define, assim, às vezes. Mas aqui não, o pessoal vive muito a rua e tal, gosta de sair e aproveitar mesmo. E também, relacionado com isso, a parte de luta, digamos, de direitos trabalhistas, assim, lutas sindicais aqui, eu acho bastante forte, sabe? Não tanto na área de TI, mas em geral, assim, o pessoal tenta bastante lutar pelo direito, assim, de, sei lá, de na sexta-feira sair mais cedo, de no verão ter aquele horário que chama de intensivo, né? Que você faz 7 horas diretas de manhã e tal. Que essas coisas eu vejo diferenças, assim, digamos, com o Brasil e tal. E já na parte, assim, mais de... que eu acho, sei lá, diferente, assim, que às vezes... não sei, as soluções que o pessoal vê é meio que limitada, sabe? Por exemplo, a solução para um problema às vezes vem numa visão limitada, sabe? De que poderia ser. No Brasil, assim, né? O pessoal do Brasil, eu vejo muito que, como comentei antes, tem essa questão de se virar e tal, e tentar ampliar um pouco o contexto de que pode ser uma solução, um problema. Na área de TI, a gente basicamente só resolve o problema, né? Como desenvolvedor, assim, só resolve o problema, então isso às vezes complica assim o dia a dia, mas não é nada demais. O que é legal, né? Que hoje em dia as empresas que eu tenho trabalhado assim, é bem diversa na questão de pessoas de vários lugares assim que estão morando na Espanha, até pessoas que estão de fora trabalhando remoto. Então acaba que todo mundo acaba assim, né, se complementando nesse sentido. Mas além disso, eu não vejo outras grandes diferenças, né? Que não seja a nível europeu também, que pode ter em outros países. Interessante isso que tu tá falando, porque é uma coisa que as pessoas falam, né, até os brasileiros, eles falam com bastante frequência disso, das soluções criativas, acaba tendo um pouco mais dos brasileiros, não sei se talvez dos latinos-americanos, eu diria, mas que na Europa tem um pouco mais disso de, cara, o que a gente fazer é esse aqui,
e é assim que a gente vai fazer, sabe? Então, Sim. eu não consigo eu mesmo ter um exemplo prático, porque não é uma coisa que eu senti, sabe, no trabalho, assim, Aham. mas é uma coisa que eu ouço de muitas pessoas, né? Então, parece que é uma coisa que todo mundo, ou muitas pessoas têm percebido. Então, interessante ouvir isso de ti. Eu não tinha ouvido ainda na Espanha, mas até porque teve pouquíssimos episódios sobre a Espanha, né? Então Sim, é o que eu sim. tenho. Eu tenho um pouco menos de conhecimento da experiência da galera. Exato, exatamente. E agora, na parte da vida aí em Valência. Eu queria começar perguntando, porque na tua resposta anterior, tu falou sobre você não tinha contexto cultural, né? Tu falou assim, no trabalho era ok, mas fora do trabalho não tinha nenhum contexto cultural. E o que tu queria dizer com isso? Assim, o que acontecia que tu via que o teu contexto cultural ainda era limitado? Tem muita, né, como o Paulo, eu vi o episódio com o Paulo, né, que mora aqui em Valência, ele falou, né, a Espanha é meio que dividida em regiões, assim, né? Então, às vezes, você tem um contexto de Espanha em geral, assim, tal, do que é a cultura sei lá, de seriados, de filmes e tal, mas às vezes de Valência em si é mais complicado, né? Então, eu sentia um pouco disso, que às vezes não tinha o contexto de sei lá, coisas que estavam acontecendo na cidade, sabe, de projetos, sei lá, de festas e essas coisas. E também tem a questão do valenciano, né, que o idioma que eles têm aqui co-oficial, que eles chamam, né, junto com o espanhol é oficial também. Então, às vezes você ficava meio fora e tal. E a questão de, sei lá, por exemplo, memes, né? Que às vezes você vê na internet aqui, que o pessoal compartilhava, assim, eu não fazia ideia, tipo, de quem era a pessoa do meme, por exemplo, sabe? Enfim, mas é um pouco disso, né? Essa questão cultural. E tem uma coisa aqui que é todo desse nome de março, se não me engano, que se chama Fajas. Vale? É uma festividade, basicamente, que ocorre todo ano, onde tem. Eu comparo muito com o que seriam as escolas de samba, talvez no Brasil, nesse sistema de organização, né? Você tem uma escola em cada bairro, ou mais de uma em cada bairro, daí eles durante o ano vão. Aqui, no caso, eles vão criando uma maquete grande para expor e tal na frente de cada escola. Essa maquete, não, diferente do Brasil, não é tipo aquelas que vai, né, na passarela e tal, andando. Eles criam essa escultura e tal, né, essas culturas têm toda uma questão de crítica social, todas essas coisas. E a ideia disso, se não me engano, pelo que eu tinha visto de história disso, é meio que para celebrar a chegada da primavera e tal. Então, no fim, eles meio que escolhem uma que é, sei lá, pelos jurados, assim, que é a melhor e tal, eles ficam a campeã, digamos, mas o resto eles queimam. Então, no dia 19 de março, eles queimam e daí tem toda essa festividade, né? E é bem legal, assim, a questão como eles fazem, porque eles ficam, sei lá, 2, 3 semanas, assim, o ano inteiro eles ficam economizando e fazendo essas paradas, e daí essas 2, 3 semanas antes do 19 de março, eles ficam de festa, montam as tendas, umas tendas, assim, de grandes para todo mundo comer junto, assim, da escola, né? Cada escola e tal. E fica nessa curtição, digamos assim, da festa. Então a cidade muda, tem sua parte positiva e negativa, digamos assim, mas num contexto cultural, por exemplo, se você está inserido nesse contexto, Valência meio que vira outra coisa, sabe, para você. Sabe? E às vezes, tipo, a gente não. No fim, a gente não conhece, né? Ninguém ali de alguma escola e tal. E então a gente acaba não se inserindo nesse contexto. Mas é bem legal. A única questão disso que junto com essas faixas tem um negócio que ele chama de mascletá. Que é basicamente
tradição, assim, que você pega, como seria, sabe aqueles, não é fogo de artifício, mas é aquele fogo de artifício que não faz luzes, sabe? Que você joga no chão. Só explode. Só explode, Não exato. sei se seria o rojão. Rojão, Eu pode não sei, ser. não lembro o nome. Tipo rojão, mas tem tipo diferentes tipos de rojão. E daí, durante, acho, 2, 3 semanas, assim, todo meio-dia tem também as escolas, digamos assim, que fazem um show de pirotecnia, que eles chamam, né? Que soltam um monte de rojão juntos ao mesmo tempo para dar um som diferente, digamos assim, uma experiência sonora diferente. Só que tu imagina soltar isso, um monte, durante 10, 15 minutos, lá no centro, na prefeitura. Tipo, legal, assim, ver uma vez, assim, mas acontece todo ano, são 3 semanas seguidas, então às vezes você cansa. E não só isso, porque também as pessoas têm o costume de pegar uma caixinha e tal, ir na rua, tipo as crianças mesmo, assim, e soltar rojão durante o dia inteiro. Uhum. Então, você tá na rua, às vezes você pega um rojão no teu pé, assim, sabe? Caramba. Então, é meio doido, assim. E tem a questão também de tudo que isso gera, enfim. Então, é bem polêmico essa questão, né? Porque tem a parte da turismo que atrai toda a questão da festividade, das faixas e da máscara letal em si, mas também a máscara letal gera muito, digamos, consequências, medioambientais, consequências de ser ruim pros pets, né? Pros cachorros, pros gatos, enfim, para todas essas coisas. Mas é bem polêmico, assim, a cidade nessa época se divide. O pessoal que curte, que vai lá nas tendas e fica comendo nas escolas, e o pessoal que vai embora de Valência para ter umas férias, assim, sabe? Acho que pro pessoal visualizar, né? Nas falhas ou fadias. Fadias. Fallas. Tá. Eu cheguei pra Valência e eu fiz aquele free walking tour, sabe? Aquele tour guiado que a pessoa vai contando. Mas eu não lembro muito bem, assim, então foi legal tu relembrar disso, porque eu queria ter ido esse ano e eu nem lembrava disso. Então eu preciso anotar aqui pro ano que vem. Deve ser legal como turista, né? Não morando. Exato. E para o pessoal visualizar, né? Vão criar esculturas representando alguma coisa que são gigantes. Eu não sei qual que é o tamanho, mas são, sei lá, coloca aí. Não lembro se são 5 metros, mas são esculturas gigantes mesmo, né? Sim. E depois vão colocar fogo. E aí o guia falou que a cidade fica até meio laranja, né? Porque tem fogo em vários lugares no dia. Sim. E depois, tipo, isso aí é final da noite que eles fazem, né? Essa queima. À noite fica laranja. Exato. Fica laranja no começo e depois fica tudo preso, né? Por causa da fumaça e tal. Fumaça, Então tem isso aí ainda e tal, mas eu acho essa parte até legal, né? Toda a parte dessas esculturas e tal. Na frente da prefeitura que eles fazem a principal, digamos assim, é uma, sei lá, de 10, 15 metros, assim, é bem... E são todas bem bonitas e tal, um trabalho bem legal. Assim. Pra quem estiver ouvindo, eu vou colocar na newsletter algumas imagens de como que é lá, e aí vocês vão visualizar melhor. Essa acho que é uma coisa que o guia tinha falado mesmo, que é meio polêmico, que todo ano, tu tem a galera que reclama da poluição, do barulho e dos fogos, e tem o pessoal que reclama, quer dizer, que quer, né? Que é uma tradição na cidade que já tá lá há muito tempo e atrai muitos turistas nessa época, né? Exatamente. Mas o que mais tu daria aí de ponto positivo em morar aí? Então, ontem eu tava com uns amigos brasileiros também, e a gente tava comentando um pouco sobre isso, assim, que acho que Valência, na média geral, pra viver assim, é o que atrai mais, sabe? Tipo, tem suas coisinhas assim, talvez ruins, que o pessoal não gosta tanto, tipo, essa coisa das faixas, mas em questão geral, por exemplo, você ter bastante verde na cidade, você poder viver a rua, sabe? Poder sair no parque, poder estar à noite, né? Tranquilo e tal, na rua. A questão da comida é muito bom, mas eu acho que isso é para a Espanha inteira, assim, que o pessoal... A questão culinária, assim, é muito de boa qualidade, diferente em cada lugar. Isso atrai muito.
a questão do clima é demais, assim, pra quem curte sol e calor, assim, essas coisas, é ótimo, porque aqui uma das coisas que a Valência se promociona como cidade é que tem mais de 300 dias de sol ao ano. Então, imagina, né? Ou seja, você tem um ano em inverno e tal, que chove um pouquinho e tal, agora em abril chove um pouco e tal, mas é isso, assim, você pode curtir a rua porque vai estar sol, sabe? Você pode sair tranquilo. E também, assim, para a questão, acho que de ânimo, né? De até psicológica e tal, para o pessoal que tá até trabalhando remoto também, né? Acho que ver o sol meio que muda, assim, a questão afeta muito o corpo, sabe? Sim, psicológico também, né? Exatamente. Então, acho que são pontos, assim, a questão das ciclovias, né? De poder andar de bike aqui, tem bastante ciclovia. Não é igual a, né, Amsterdã e tal, mas assim, eles têm feito um trabalho bastante bom, assim, com essa parte. Eu uso bastante bike, questão do transporte público, assim, do metrô, o ônibus, que agora é tudo meio que integrado num cartão só. Então, isso atrai muito, né? E o pessoal daqui, em geral, eu acho bem simpático, sabe? Bem aberto, em geral. Até mesmo em Valência, por ser uma cidade tão cosmopolita, assim, de pessoas de todos os lugares, o pessoal é bem receptivo, tanto com o turista quanto com o pessoal, digamos, que não é daqui, entre aspas, né? E que mora aqui e tal. O pessoal bem tranquilo. Eu gosto bastante da cidade por todas essas coisas, assim. Uhum. Tio, uma dúvida, porque eu nunca fui pra Amsterdã e o que eu achei legal em Valência foi realmente a ciclovia, assim, foi a melhor cidade com ciclovia que eu já vi, né? Sim. Mas, não sei se tu já foi pra Amsterdã, é muito diferente? Ainda não fui. Mas eu sei que o pessoal, né? O pessoal também fala que é o melhor lugar pra andar de bike. E eu fiquei pensando, se é melhor que em Valência, deve ser muito top, porque em Valência eu me senti muito seguro. Tinha ciclovia em todo lugar. Onde não tinha na calçada marcado, né? E as pessoas, como pedestre, respeitavam muito, os carros também. Sim. Eu sentia que eu tinha preferência sempre. Sim, é totalmente isso, assim, eu uso a bike toda semana, assim, e os carros mesmo, assim, tem muito cuidado e tal, tipo, é muito raro ter um acidente, coisa assim, o pessoal de bike, assim, eu vejo bastante gente usando, né, tem aquele sistema de bike, digamos, da prefeitura e tal, que se usa bastante, senão o pessoal com as próprias bikes. Então eu acho bem legal. E talvez o que tem diferente em Amsterdã é que, tipo, ainda tem espaço pro carro, mas como as bikes, tipo, tá começando esse movimento o pessoal usar cada vez mais, ainda não tá lotado, assim, porque eu sei que em Amsterdã às vezes meio que tem engarrafamento de bike, assim, umas paradas assim. E aqui não, aqui você tem bastante opção, até mesmo dentro do parque, né, aquele parque gigante que atravessa a cidade, né, o Túria. Ali você pode andar tudo de bike, tipo, como atravessa a cidade, né, você pode... Eu achei que tu ia comentar disso como ponto positivo. Eu tava esperando aqui tu falar do Rio de Valência, do Rio Túria. Sim, é engraçado, né, a gente fala de Rio, mas quando a minha esposa veio aqui, tá, ela ficava, né, ouvindo desse rio e tal, ai, cadê o rio, cadê o rio? Daí ela chegou no rio, ué, cadê a água do rio, né? Porque teve isso que eles mudaram o curso do rio para ele não gerar enchentes, né? Poder causar enchentes quando transbordar. Então agora toda essa parte do rio que passa pelo centro da cidade, que antes era rio, agora é todo um parque bem grande, gigante, assim, com todo tipo de coisas. E vai até mais além de Valência, né? Tem os municípios no começo de Valência ali, que é Mislata, Taquara do Poblet, que também pegam parte do Rio e agora estão querendo até unificar mais ainda, ou seja, fazer maior essa parte de parques para o pessoal curtir, né? Nossa, o Rio Túria é incrível, assim, né? É uma coisa maravilhosa de você ter no dia a dia. Às vezes não é tipo uma escultura que você vê, nossa, uau.
Mas, Sim, tipo, mas eu você acho ter que no dia a dia é não, incrível. é impressionante. É impressionante. Eu andei de bicicleta e é infinita a parada. E quando eu tava lá, dentro de Valência mesmo, estavam ampliando uma parte lá dentro. Eu sei que tá pro outro lado, né? Tá dizendo, pra outra cidade também. Sim, se não me engano, até tem um projeto pra parte que vai pra praia, digamos, né? Pro mar. Ali tá tendo um projeto, mas não sei se começaram ainda. Mas também de ampliar um pouco mais ainda para essa parte, que é a parte onde tá a Cidade das Artes e das Ciências e tal. Mas assim, cada vez maior o rio ali, né? O parque. Sim. E é muito legal. Não, isso é sensacional. E até, novamente, pra quem estiver ouvindo visualizar, né? Basicamente, tinha um rio, e aí precisaram secar, porque enchia, né? O rio enchia tudo em volta. O guia comentou que eles queriam. Um dos projetos era ser uma autoestrada, sabe? Porque cortaria a cidade inteira. E aí entra, né, o poder da população, que ele falou que teve um protesto geral na cidade, que a população não quis e queria um parque no lugar, né? E é Exatamente. impressionante. Fizeram a autostrada por fora, então evita o barulho e a poluição. E pegaram o rio inteiro e fizeram um parque que é sensacional. Eu fiquei É. mesmo. Se alguém me falasse sobre aquilo, tipo, olhando foto, não é a mesma coisa do que você tá andando de bicicleta quilômetros e quilômetros e fala, cara, não acaba. Tem campo de futebol, tem, sei lá, É. tem tipo um lago, tem um lugar com ponte, né? Então Sim, é é muito. mesmo surreal. É muito legal. E essa coisa da história, né? Que foi as associações vicinais, assim, que lutaram contra isso, porque quem queria fazer a estrada, se não me engano, era na época do Franco, né? Que foi o ditador que teve aqui na Espanha. Então, eles lutaram contra isso, conseguiram, e é muito massa ver como isso impactou, né? Essa luta dos vizinhos, né? De Sim. Valência impactou, tipo, não só naquela época, quanto agora, e vai continuar impactando, eu acho que a futuro, né? Essa criação desse rio, esse parque. Sim. Não, é mesmo muito legal. Eu acho, cara, que das cidades que eu visitei, como turista, eu sei que morar é diferente, sempre falo isso, mas eu acho que talvez a cidade mais legal pra morar que eu já vi, assim. Olhando como turista, fiquei lá uma semana, 10 dias, não lembro direito, mas eu fiquei bem impressionado, assim. Acho que a mais bonita pra mim ainda continua como Sevilha, e acho que é a cidade mais impressionante, mas de qualidade de vida parecia, sei lá, eu sei que Barcelona eu acho fantástico, por exemplo, mas Sevilha parecia muito mais legal ter uma vida mais tranquilinha, de bicicleta, ir pra praia, tu ter um parque ali perto, sabe, tudo ser plano, assim, então, não sei, é uma coisa que eu acho que no futuro eu quero morar em Valência, sabe? Tem ainda a questão da praia, né? Que você pode chegar ali no verão e tal. No verão aqui bastante calor, mas, por exemplo, comparando com Sevilha, Sevilha é infernal, assim. Tipo, Tava no verão. calor na primavera quando eu fui É, pra Sevilha. nossa, imagino. Já na primavera é calor, tipo, no verão acho que chega a 40, 45, assim, tranquilo, assim. Tipo, a não ter esse vento, assim, do levante, né, e tal, do mar, acho que é pior um pouco. Aqui também é calor, realmente, no verão, o pessoal meio Sim, que um dia das férias estava bem bem... quente mesmo, assim. Quente pra mim, que realmente, normalmente não reclamo de calor. Ah, Sim. realmente é... Aqui realmente pega, assim, Mas não é a mas mesma assim, coisa, vale... né, que lá. não é a mesma coisa e acho que Valência no geral vale muito a pena. Agora, antes da gente fechar, porque acho que a gente falou de coisas bem interessantes aqui, principalmente da cidade, e dá pra falar muito mais, né? Acho que Valência tem uma história bem legal, fazer o walking tour lá foi fantástico. Eu acho que eu fiz dois, eu fiz um de arte também, que foi à noite, Street Art Walking Tour. Ah, Então essa é massa, tem uma história fantástica. A gente pode voltar para a história romana, né? Que também tem ruínas romanas Sim, lá um monte de no coisa. centro. Então acho que dá para explorar em outros episódios mais coisa, porque é realmente uma cidade que eu gosto bastante. Mas antes de fechar, eu queria deixar o espaço para ti, se quiser deixar alguma mensagem também, por favor, teus contatos, porque não é o primeiro podcast que você participa, né? Então tem mais coisa por aí e onde o pessoal pode achar isso.
Então, atualmente eu tô aí num processo de detox de redes e tal. Então eu já não tinha Facebook, Instagram também deletei, eu tô saindo fora do Twitter, né? Que tá acabando o Twitter. Faleci. Mas assim, o pessoal pode me achar no GitHub e no LinkedIn. Meu nick é sempre de André Matias, assim, em todos os lugares. Meu site, assim, com os links também. E eu tô por aí, atualmente, né, trabalhando como desenvolvedor de Flutter. E sempre que eu posso, participo. Acho muito legal participar das comunidades de espanhol e de português, da parte de tecnologia, de mobile especificamente também. Então, fiz já alguns vídeos, algumas participações em vídeo e tal, alguns artigos. Tinha um podcast também de Flutter, de Flutter, novidades de Flutter, que já não estou mantendo muito mais. E algumas outras participações em podcasts em espanhol e contribuições de código aberto. Assim, eu estou sempre tentando interagir com a comunidade, porque eu acho muito massa essa troca. Acho que aporta muito para a gente e também para as pessoas que possam ouvir. Então, qualquer pessoa que quiser trocar uma ideia de qualquer coisa, de mobile, de tech, de Valência, pode entrar em contato aí pelo LinkedIn, até pelo Telegram também, se quiserem. O mesmo nick também. Então, fiquem à vontade. Vão ficar aqui os links pro teu LinkedIn e pro GitHub. E no GitHub tem os links para tuas apresentações também, né? Então tem Exato. todos os outros links. Então o pessoal pode achar tudo lá. E, Matias, cara, muito obrigado mesmo. Foi muito interessante para mim. Eu acho que eu comecei a aprender. E é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, que é trazer alguém que também passou pelo Brasil, né? Porque eu queria saber também como que é a percepção. Eu tô fora há um tempo, eu nunca voltei no Brasil, devo voltar esse ano, assim. Então fico com essa, como que vai ser eu voltar? E também veio na minha cabeça, cara, como que é a percepção de outras pessoas lá, né? Eu já trabalhei com pessoas da Espanha, quando eu estava lá no Brasil, de Portugal também. Então eu já tinha perguntado, mas a curiosidade hoje é muito maior, porque eu tô na mesma situação, né? De estar fora no Brasil. Então, muito obrigado por compartilhar, cara. É uma história de vida bem interessante, todas essas mudanças assim, né? Parece coisa de filme, assim, tipo, cara, Um pouco, os países, os pais sempre viajando, né? Sim. Então, foi legal demais, cara. Muito obrigado a você pelo espaço aqui e tal. Eu fiquei muito feliz quando vi você lá no grupo e tal, do Slack, de sabe, uma pessoa que tinha aí um podcast falando sobre tecnologia, porque eu sempre gosto de conversar com as comunidades e tal. Eu acho muito legal a ideia do podcast e tal, de todas essas experiências que você já, né, gravou e compartilhou com o mundo. Então é um prazer imenso. E nada, qualquer coisa, se vier para Valência de novo, já sabe, estamos por aqui. Claro, certeza que eu vou. Certeza, sim. Final de setembro, não desse ano, provavelmente, que eu vou pro Brasil, mas ano que vem, ou na primavera ou outono. Cara, eu tô aí de novo. Fechou. E vamos ver, né? Porque da outra vez que eu fui, eu e minha esposa, em certo dia, acho que no quarto dia, a gente parou e falou: quanto que será o aluguel aqui? Pra você ter ideia de como foi legal a viagem. A gente, por um momento, que a gente gosta muito do Porto. Né? Então, sair daqui também seria meio dolorido, porque tipo, eu gosto muito mesmo daqui, e ela também. Mas vou te falar que Valência, acho que foi uma das primeiras vezes que deu uma balançada legal, assim, de falar, caramba, tipo... se você vier a próxima vez, já vai estar pensando, já dá uma entrada ali para o lugar já. É isso, então. Cara, até a próxima, então. Obrigadão mesmo, um abraço. Abraço.